Fala pessoal, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo aqui para responder uma dúvida que me mandaram aí essa semana, hoje especificamente aí no Telegram, que foi muito engraçado assim, por que você fala treino de força e potência, né? Porque não é só treino de força e potência especificamente, é para listar alguns métodos, tal. Por que você sempre enfatiza que você tem que fazer treino de força e potência? Bom, vou tentar dar uma explicação aí para ver se fica um pouco mais claro, tá? Vou compartilhar uma telinha aqui. Então tá lá. Por que a gente vai falar treino de força e potência? Antes disso, eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês sobre alguns componentes básicos aqui do músculo esquelético, um pouco de anatomia do músculo, tá? Então, o músculo esquelético eu peguei aqui já da miofibrila, tá? Antes da miofibrila, a gente tem as nossas fibras. As fibras são compostas por várias miofibrilas. É, as fibras compõem os fascículos e compõem o músculo. Aqui eu estou pegando diretamente da miofibrila, ok? Do livro aqui de fisiologia. As nossas miofibrilas, elas têm um padrão de repetição aqui, ó, que é chamado de banda ou linha Z. E as proteínas que estão aqui, ó, entre essas chamadas linhas Z, elas são chamadas aqui, ó, proteínas miofibrilares, né, obviamente, mas esse padrão de repetição que a gente tem aqui entre o disco Z, basicamente, dos nossos sarcômeros, da banda Z, é o chamado sarcômero, tá? Então, o sarcômero é composto basicamente por proteínas como, por exemplo, os filamentos finos, que é a actina, que vai ter as outras proteínas como troponina, tropomiosina, o filamento grosso, que vai ter lá predominantemente as nossas moléculas aí de miosina, a linha M, a linha Z aqui, enfim. As proteínas aí, a titina, que é uma proteína mais elástica. Isso aqui todo mundo já viu em revisão aí de aula de fisiologia neuromuscular, ok? Vou pegar especificamente aqui as moléculas de miosina, que vão ter aqui as porções aqui da cabeça, que vai ser a chamada isoforma de miosina de cadeia pesada, é basicamente a porção da cabeça da molécula, a porção da cauda e a porção aqui, a porção mais leve, que é chamada cadeia leve, ok? Então aqui, quando a gente tem um mecanismo de contração do músculo esquelético, todo mundo lembra isso de aula de fisiologia neuromuscular, quem ainda não teve vai ter na faculdade, nós temos o chamado formação de pontes cruzadas, que é quando as moléculas de miosina, elas conectam com as moléculas aqui de actina, tem a exposição dos sítios ativos aqui, quando tem ligação com cálcio, despolarização de membrana, enfim, tudo mais, mudança conformacional de troponina com tropomiosina, e aí você tem a formação de pontes cruzadas. E isso possibilita para a gente o músculo contrair. Isso é mecanismo clássico de contração que vocês encontram em qualquer livro de fisiologia, qualquer livro texto, aí de fisiologia do exercício ou de fisiologia humana tem isso aí mesmo, mecanismo de contração de Huxley, que é a teoria dos filamentos deslizantes. Eu vou mostrar agora para vocês uma pesquisa interessantíssima da Nature, e que mostrou assim, quantificações de força e de deslocamento desses miofilamentos e da formação de pontes cruzadas. Olha só que interessante. Nessa pesquisa, fantasticamente, eles conseguiram quantificar a força e o deslocamento de únicas moléculas de miosina. Então, imagina um experimento fenomenal que foi feito aqui, publicado aqui na Nature, em 94. Eles quantificaram aqui, ó, únicas moléculas, single myosin molecules measurements, aqui as medidas, né? Em função de concentração de ATP, milimol, né? Lógico, isso aqui, a miosina, ela tem atividade ATPásica, né? Você precisa hidrolisar ATP para proporcionar a mudança conformacional aqui na molécula. Então, aqui eles quantificaram, ó, deslocamentos que variavam em função da concentração de ATP em milimol aqui, de 12, 11 nanômetros, duração aqui, ó, desse deslocamento em milissegundos. As forças estão aqui em piconewtons, gente, ó. 3.4, 3.5, 3.4, mais ou menos aqui 1.4 piconewtons, ok? E a duração, quanto tempo que durou essa produção de força aqui, ó, nas moléculas de miosina aqui, no single moléculas de miosina aqui, que estão sendo colocadas aqui. Tá? Então, um experimento fenomenal aqui da Nature. Mas o que eu vou destacar com vocês são essas medidas aqui, ó. Então, vamos anotar juntos aqui, ó. Vou fazer com vocês aqui daqui a pouco. Você tem deslocamento,
você tem a duração desse deslocamento, você tem força e você tem a duração da força. Então, o que eu vou estar fazendo com vocês aqui agora? Vou fazer uma brincadeirinha, que muita gente ainda não aguenta mais ouvir, de ver eu fazer isso daí, né? Vou colocar algumas formulinhas físicas, terríveis, né? O pessoal do curso já não aguenta mais isso, mas eu vou fazer de uma forma bem simplificada aqui agora. Ou pelo menos vou tentar, né? Prometo. Quais foram os parâmetros que a gente viu lá no trabalho? A gente viu, né, vou escrever aqui que fica mais fácil, porque se for desenhar vai ficar horrível. A gente viu deslocamento. Outro parâmetro que a gente viu lá, a gente viu o tempo, né, a duração do deslocamento. A gente viu a força e o tempo para produção de força, que já vou colocar aqui também, né? Foi aqui a mesma coisa que a duração aqui. Mesma coisa, né? Até vou deletar aqui. Ok? Deslocamento, gente, muitas vezes na física, aqui, ó, a gente conota da seguinte forma. A gente fala que o deslocamento é a variação, coloca a letrinha grega aqui, ó, do espaço. Se o deslocamento aconteceu um certo tempo, teve uma certa duração, a gente coloca também, ó, que é um ΔT. Uma variação de tempo. Então, a variação do espaço, o deslocamento, em um determinado intervalo de tempo é uma grandeza física, que é a velocidade. A força dispensa apresentações, mas eu vou colocar aqui de novo. Ó. Força é uma grandeza aqui vetorial, que é dada pelo produto da massa multiplicado pela aceleração. Força gera aceleração. Aceleração é diretamente proporcional à força. Aceleração é inversamente proporcional à massa. Aceleração, o que é, gente? Aceleração é a variação da velocidade já em função do tempo, em um determinado intervalo de tempo. Se velocidade é o deslocamento por tempo, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, você mudar um objeto de velocidade em um determinado intervalo de tempo é mais difícil conforme o objeto tem mais massa. Por isso que uma barra com 100, 200 quilogramas lá no chão é difícil você mudar ela de lugar. A massa é uma representação numérica da inércia do objeto. Ok? Outra coisa que a gente viu lá no trabalhozinho, o deslocamento, né? Aqui, ó, e a força, se a gente pegar e multiplicar isso daqui, a gente tem uma outra grandeza física, que é trabalho. E se o trabalho foi realizado num determinado intervalo de tempo, nós temos a grandeza física que é chamada de potência. É isso aí. Então, o músculo, o que ele faz? O músculo faz força, o músculo sofre pequenos deslocamentos, esse deslocamento acontece num determinado intervalo de tempo, lógico, né? Então, o músculo ele produz força, trabalho e potência. Tá? É o que está acontecendo intramuscularmente, é o que está acontecendo com as nossas proteínas quando você faz qualquer tipo de movimento. Então, você pode quantificar isso internamente, mas na biomecânica, nós conseguimos quantificar isso mais facilmente de forma externa. Então, por isso que você pega nos papers, você tem force output, a produção de força, não a interna. Você tem a externa. Você tem power output, você tem, por exemplo, o deslocamento de uma barra, e que não é necessariamente o deslocamento das suas proteínas lá no sarcômero, ok? Então tem que fazer esse discernimento aí quando a gente observa alguns artigos na biomecânica. Não foi o caso desse experimento. Esse experimento ele quantificou internamente. Estou fazendo uma transposição do interno para o externo que a gente pode observar. Tá? Então, algumas características básicas que a gente tem no músculo esquelético, gente, olha lá. Voltando aqui para o quadrinho. O músculo, ele produz força. O músculo, ele contrai numa certa velocidade. O músculo produz trabalho e, consequentemente, ele produz uma certa potência. A relação, gente, entre força e velocidade de contração do músculo é potência também. Por quê? O que acaba acontecendo? Ó, vamos, de novo, a brincadeirinha, ninguém mais aguenta eu colocar isso aqui. Ó. Nem eu aguento mais colocar isso aqui. Ó. Potência, trabalho sobre tempo. Trabalho é força multiplicado por deslocamento.
isso aqui dividido por tempo, olha o que apareceu aqui, ó, ΔS sobre ΔT. Então, por isso que potência é força multiplicada por velocidade. Está explicado. Então, a expressão da potência, ela precisa de uma certa força e precisa de uma certa velocidade. A força, gente, é a massa multiplicada pela aceleração, por isso que o treinamento de força muitas vezes também é chamado de treino resistido, porque as massas, elas são consideradas como resistências externas, né? O pessoal fala, professor, eu vou fazer um treino hoje de força. Então, basicamente, você fica implícito que você vai usar uma determinada massa, ou a sua massa corporal, ou uma massa de uma resistência externa, né? Sei lá, vou fazer um treino com uma massa, por exemplo, com um halter, com uma anilha, com uma barra, com um kettlebell. Né? O treino não é, por exemplo, de kettlebell, o treino é de força. O kettlebell é uma massa que você vai utilizar. O treino não é de halter, o treino não é de barbell ou de dumbbell, né? Esses implementos, eles são massas. O treino é de força, o treino é de velocidade, o treino é de potência. Ou se você sustentar esses parâmetros durante muito tempo, isso é a resistência, ok? As características de força e velocidade do músculo, eles foram já bem descritos na literatura, no trabalho do fisiologista Hill, Archibald Vivian Hill, né? Então, esse trabalho também dispensa apresentações, não vou entrar em maiores detalhes aqui, já entrei, tem uma aula inteira só sobre a relação força-velocidade aí no nosso curso, e na equação de Hill, né, na chamada hiperbólica de Hill, ele observou que a velocidade de contração do músculo em função de um determinado calor diminui em função da força, e a força também diminui em função da velocidade que é gerada de contração. E essa é a famosa equação lá da relação força-velocidade aí de Hill, que é usada, todo mundo já viu essas relações, para explicar relações aí de força e velocidade das características das nossas unidades motoras ou das isoformas de miosina de cadeia pesada. E assim as fibras são classificadas como de contração rápida ou contração lenta, em função, né, da relação força-velocidade estabelecida por Hill. Então, olha nesse trabalho aqui que eu coloquei, por exemplo, das relações força-velocidade do músculo esquelético humano, eles estão usando só isoforma de miosina de cadeia pesada e observando a dependência da temperatura da relação força-velocidade, um trabalho dos italianos lá, fantástico, né? Todo mundo já deve ter visto esses trabalhos em livros de fisiologia aí. Então, olha aqui, ó, relação força-velocidade e força-potência, porque se você multiplicar a força e a velocidade, você tem a potência da fibra, que basicamente vai ser uma parábola. A relação força-velocidade ela é hiperbólica e a relação força-potência, que é a potência-velocidade, vai ser uma parábola, ok? Relação força-velocidade, as curvas força-potência, representativas das fibras, né, das unidades motoras 1 e 2A e 2B também aqui a 12 graus Celsius, tá? E aqui eles colocam que basicamente as curvas foram geradas, os parâmetros foram obtidos em função da hiperbólica, da equação hiperbólica de Hill. Tá? Então, gente, é por isso que basicamente, por que a gente fala que você vai fazer treino de força e potência? Né? É uma divisão didática, porque como a potência ela é a expressão da força e da velocidade, é o produto da força e da velocidade, você pode estar enfatizando a sua potência pelo viés da força, ou você pode estar enfatizando a sua potência muscular pelo viés da velocidade. Os métodos de treino eles são divididos assim. Então você tem métodos de treino que enfatizam uma maior velocidade de contração do músculo e métodos de treino que enfatizam uma maior força de contração aí no músculo. Didaticamente, o pessoal chama os métodos de treino que enfatizam mais velocidade de treinos aí de potência. Mas se você for levar ferro e a fogo na mecânica, né, todos os treinos, eles são de potência. Ou você está enfatizando a potência pelo viés da força ou pelo viés da velocidade. Essa divisão que a gente faz no treinamento esportivo, na fisiologia do exercício, falar que você vai fazer treino de força e potência, é uma divisão didática para enfatizar o componente mais força e o componente mais velocidade. E a literatura, ela faz assim. Tá aqui, ó. Essa é uma das literaturas mais fantásticas que a gente tem na nossa área de treinamento esportivo, do falecido, né, infelizmente falecido Pablo Come, um livro que eu sempre indico, uma coletânea fenomenal de vários trabalhos científicos, vários autores que dedicaram a sua vida a determinadas linhas aqui de pesquisa, uma literatura obrigatória
para quem quer entender um pouco sobre treinamento de força e potência, eu uso muito ela nas minhas aulas, vários capítulos, né, não inteira, logicamente, capítulos e especificamente as pesquisas que são citadas aqui, que são pesquisas fantásticas. Tá? Então, é por isso que a gente fala que você vai fazer treino de força e potência. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, mandem aí ou então revejam lá as aulas que a gente tem aí no nosso curso, que eu detalhei muito mais esses processos aí que eu passei muito mais rápido aqui hoje, só nesse tira-gosto aí do treinamento de força e potência. Beleza, gente? Obrigado.